Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Leiamos todos juntos. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar. Senhor, mais uma vez suplicamos a Tua direção e a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus, para que possamos aprender com a Tua santa e majestosa palavra que traz a edificação ao nosso coração. Pedimos isso, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Na semana passada nós terminamos com esta ordem do Senhor Jesus: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós falamos sobre a maneira como Jesus olhou para as multidões, olhou para o mundo e viu que os campos estavam brancos, que as multidões que ele compara a esses campos era muito numerosa e que a quantidade de trabalhadores era muito pequena. E então o Senhor se dirige àqueles discípulos que já estavam seguindo e diz a esses discípulos que eles deveriam orar para que o Senhor enviasse mais trabalhadores para a sua seara. Mateus está escrevendo e fazendo o registro destas palavras do Senhor Jesus com uma intenção de motivar, encorajar e de tocar, através do Evangelho, o coração dos seus compatriotas judeus. E então, este capítulo 10, que nós iniciamos agora, é um capítulo que é descrito como o chamamento daqueles apóstolos de entre os discípulos que seguiam Jesus. E este chamamento vem acompanhado da primeira instrução que Jesus dá àqueles que vão segui-lo mais de perto, aqueles que vão ser os seus imediatos neste reino. E dentre essas instruções, nós vamos ver ao longo das próximas semanas que existem instruções muito diretas em relação ao povo judeu. Jesus dá ordens específicas aos seus apóstolos, especialmente uma delas eu quero citar aqui a título de introdução, que os apóstolos deveriam mirar primeiramente em alcançar os judeus, o povo de Israel, aquele povo que é o povo receptor dos oráculos de Deus, que tem essa vasta história já nos dias de Jesus de relação com Deus. E então Mateus não coloca estas ordens e essas instruções por um acaso. Ele coloca, primeiramente, inspirado pelo Senhor; segundo, seguindo aquilo que ele ouviu do próprio Senhor Jesus; e terceiro, na sua maneira de organizar, ele dá um enfoque muito especial a respeito da atenção e da dedicação que o próprio Senhor Jesus ordenou que os discípulos tivessem com aquele povo, que é o seu povo, do qual foi o Senhor Jesus servido em nascer, se encarnar como alguém desta nação, como um filho deste grande povo que é o povo de Israel. Mas para nós essas instruções têm muitas outros ensinos e admoestações para a nossa vida. Nós vamos aprender lições muito importantes neste capítulo 10 e hoje especialmente nestes 4 primeiros versículos. Como eu comecei citando a vocês o pedido ou a ordem que o Senhor Jesus disse que nós deveríamos fazer diante de Deus, que era suplicar que o Senhor enviasse trabalhadores para a sua seara, nós vamos começar exatamente daí, porque já há de cara aqui uma consideração extremamente interessante e instrutiva para cada um de nós. Veja que aquele povo que recebeu a ordem do Senhor Jesus, aqueles discípulos que estavam acompanhando na sua jornada, que receberam a ordem do Senhor Jesus, que deveriam rogar ao Senhor que enviasse trabalhadores para a sua seara, são o primeiro time de onde o Senhor Jesus escolhe esses trabalhadores. Ou seja, quem ora pedindo que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara, deve também estar disposto a dar o exemplo e a ser o primeiro a colocar a mão neste arado para fazer esta cega desta seara. O Senhor Jesus escolhe daqueles discípulos que estavam ali
junto com Jesus, orando para que Deus enviasse trabalhadores, o Senhor Jesus escolhe trabalhadores dali. Isso por si só deve trazer para nós uma instrução muito importante. Quando nós temos no nosso coração a consciência de que o reino é muito grande, que os campos são vastos demais, que os trabalhadores são poucos e que nós devemos orar por trabalhadores, nós também devemos ter a consciência que ao pedirmos ao Senhor que envie trabalhadores, o primeiro lugar para onde o Senhor vai olhar é exatamente para quem está pedindo que o Senhor envie trabalhadores. Então, se você tem orado para que Deus envie trabalhadores para colher estes campos que estão brancos, lembre-se, você é a primeira escolha do Senhor, porque você já está consciente dessa necessidade. Então, o trabalho da igreja e o movimento nosso como cristãos não deve ser apenas um movimento de contemplatividade, um movimento voltado para dentro da própria igreja, um movimento sempre muito teórico e sempre muito místico. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque quando nós olhamos para os evangelhos, e não só eles, mas para o Antigo Testamento e para as cartas do Novo Testamento, nós vamos ver que pessoas que se tornam, pela graça do Senhor, conscientes da urgência da missão, são automaticamente as pessoas que o Senhor vai comissionar para a missão. Então, esta consciência de que nós precisamos fazer, deve vir sempre acompanhada da ação de fazer. O Senhor não nos chamou para ficarmos aqui o tempo inteiro orando, ouvindo sermões e chegando à conclusão que os tempos são maus e que é urgente que a gente evangelize. Nós não podemos ficar só nisso, nós temos que ter essa consciência e tomarmos atitudes, aceitarmos essa comissão de Cristo Jesus e sairmos deste lugar de conforto, deste lugar onde nós estamos parados, talvez orando bastante, isso é muito bom, mas não é o suficiente, porque o Senhor não nos chamou para ficarmos aqui somente orando. O Senhor nos chamou para levar o Evangelho àqueles que ainda estão em trevas. O Senhor nos chamou para sermos aqueles que vão fazer esta colheita, não aqueles que vão ficar trancados dentro do templo pedindo que o Senhor mande alguém para ir lá fazer a colheita. E a prova está aqui. Os mesmos que recebem a ordem de Jesus para rogar por trabalhadores, são os que o Senhor vai escolher para ir primeiro trabalhar. Então, cada um de nós tem um tempo de preparo, tem um tempo de conscientização, mas precisa chegar o tempo também de ação na vida de cada um de nós. É o que acontece na vida em outras áreas. A gente dedica 18, 20 anos da vida estudando e chega uma hora que, não que você vá parar de estudar, mas você dá um passo além, você vai adotar uma profissão e vai trabalhar e vai fazer alguma coisa da vida. E da mesma maneira que acontece na nossa vida cotidiana e doméstica, precisa acontecer na nossa vida cristã também, que na realidade não existe fronteiras entre uma coisa e outra, e isso é uma instrução que está aqui logo de início, para que a gente preste bastante atenção nisso. Mas é óbvio que o nosso foco principal neste momento não é esse, até porque o texto vai nos levar para algo ainda maior e algo muito interessante e que tem lições muito especiais para a nossa vida, que é a escolha destes 12 apóstolos. Nós já falamos sobre isso. Mateus organiza de um jeito diferente de outros evangelistas. Esta escolha dos 12, ela foi feita antes do Sermão do Monte. Mas como Mateus ele vai dar atenção para uma série de outras questões, antes de contar sobre essa escolha, nós não podemos exigir que Mateus coloque na mesma organização que faz Lucas, por exemplo, ou que faz o evangelista Marcos. Mateus está interessado especialmente em evangelizar os judeus. Então ele tem que contar e ele tem que narrar uma série de ações, e entre elas chega um determinado momento, e é este daqui, que Mateus acha imprescindível então descrever este chamado que o Senhor fez dentre os seus discípulos a 12 homens que pudessem segui-lo e para que pudessem ser os seus líderes naquele movimento que o Senhor Jesus estava começando, que depois nós vamos chamar de igreja. O Senhor vai dar a estes homens autoridade. Antes de citar os nomes, Mateus diz que o Senhor deu-lhes autoridade para expelirem espíritos imundos, sobre espíritos imundos, e autoridade para curar todo tipo de enfermidade. Estas coisas aparecem juntas aí no versículo 1 do capítulo 10, e isso não significa, como alguns podem talvez concluir, que
Uma vez que o Senhor Jesus coloca autoridade sobre espíritos imundos e imediatamente autoridade para curar todo tipo de enfermidade, alguém podia pensar assim: bom, então toda enfermidade é resultado de ação de um espírito imundo na vida da pessoa, e aí a gente vai chegar àquela conclusão que infelizmente algumas igrejas chegam, de que se você quiser cuidar de uma pessoa, tratar uma pessoa física, emocionalmente e espiritualmente, você precisa em primeiro lugar expulsar uma quantidade imensa de demônios que estão sobre todas as pessoas. Não é isso que Jesus está dizendo e nem isso que Mateus está escrevendo. Quando Mateus diz que está dando àqueles apóstolos, Jesus está dando àqueles apóstolos autoridade para que eles pudessem expulsar estes espíritos imundos e também para curar toda a sorte de doenças e enfermidades, Mateus está sendo objetivo, ele está resumindo aquilo que Jesus deu como poder, como autoridade para os discípulos. Não existe necessariamente uma conclusão implícita nessas duas frases juntas. Nós poderíamos até tirar a seguinte conclusão: é realmente resultado de uma ação maligna todo tipo de mazela que nós encontramos na nossa sociedade. E isso eu posso concluir com toda certeza. Por quê? Porque foi exatamente pela sedução de Satanás aos nossos pais, Adão e Eva, que eles pecaram, cedendo à tentação, e por conta dos pecados deles, todo o mal entrou na raça humana, inclusive as doenças físicas. Aí sim. Então, realmente, doenças e enfermidades são resultantes da interferência de Satanás e das tentações que ele nos proporcionou, e os nossos pais cederam, e depois disso nós também acabamos cedendo em alguns momentos da nossa vida, e o resultado disso é sempre aquilo que Satanás procura fazer. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar, para destruir. Então, ele engana, ele destrói, ele mata, ele tenta de todas as maneiras atacar o Senhor, atacando aquilo que é criação de Deus. Então, num sentido geral, global, realmente tudo o que acontece de ruim, inclusive as enfermidades, são consequências da interferência de Satanás. Agora, num sentido individual e pessoal, alguém estar enfermo não significa que esta pessoa está endemoniada. E este versículo não está dizendo isso. Se você já viu ou já leu e ficou nesta dúvida, realmente o texto não está dizendo isso. O que o texto está fazendo, este versículo é um versículo que é extremamente sintético, ele é objetivo. Qual foi o poder que Deus deu àqueles que ele chamou para serem seus apóstolos? Deu-lhes o poder de expelir os demônios, de curar os enfermos, de atender às necessidades urgentes das pessoas com as quais eles tivessem contato. E realmente eles fizeram isso. Nós vamos ver muitas circunstâncias narradas, tanto no restante do Evangelho, quanto também no livro de Atos, que Deus usa estes homens para fazer coisas que nós, com toda certeza, classificaríamos como coisas sobrenaturais. Como, por exemplo, quando nós lemos no livro de Atos, que até a sombra desses apóstolos curavam. Não que o poder estivesse neles ou na sombra deles, mas eles andavam servindo a Deus em nome de Jesus Cristo, e este ministério que eles receberam de Cristo Jesus era um ministério singular, único e absolutamente autorizado e poderoso. Por isso, aonde estes homens passavam em nome de Jesus, as mesmas obras que Cristo realizou eram realizadas também através da vida deles, e somente deles. O Senhor não criou um ofício que é um ofício permanente na igreja, de tal maneira que hoje ainda existam apóstolos. A Bíblia é muito clara e os evangelhos são muito claros em dizer que o Senhor chamou estes aqui, e depois os apóstolos, depois da traição e morte de Judas, os apóstolos escolheram Matias, e depois o próprio Senhor Jesus chamou um fora do tempo, que foi o apóstolo Paulo. Fora estes homens não existe nenhum outro apóstolo, ainda que uma igreja dê esse título, ainda que alguém alegue esse título para si, não é apóstolo. Somente estes que estão aqui. Nós não vamos tratar sobre o assunto apostolado aqui, mas somente sobre esse chamado, mas eu precisava fixar esses pontos para vocês. Então o primeiro versículo está dizendo que o Senhor autorizou estes 12 nomes que vão ser citados aqui à frente, para que eles exercessem um ministério com a mesma eficácia do ministério do próprio Senhor Jesus. Porque o que capacitava Jesus Cristo encarnado para as obras que ele fazia, era o Espírito de Deus que havia descido sobre ele. E sobre estes apóstolos, o Senhor Jesus estava dando a sua autoridade,
para que eles pudessem, no mesmo poder que Cristo realizou os seus milagres e realizou a transformação da vida de muitas pessoas, esses apóstolos também poderiam fazer. E então, a lista é apresentada para nós, dos versículos 2 até o versículo 4, e estes nomes são colocados aqui, mas não só no Evangelho de Mateus. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 3, de 16 a 19, nós vamos achar a mesma lista, idêntica, os mesmos nomes. Nós podemos olhar também e ler lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, de 4 a 16, nós vamos encontrar novamente a mesma lista, os mesmos nomes. E se você ler também Atos, capítulo 1, de versículos 13 e versículo 26, com ênfase também no versículo 15 e versículo 26, nós vamos encontrar novamente essa lista dada. São os mesmos apóstolos, para não deixar dúvida que eram os mesmos homens e são somente estes 12. O sumário da lista são os seguintes nomes divididos em 4 grupos. O grupo que foi o primeiro a ser chamado, o segundo grupo a ser chamado e o último grupo a ser chamado. O primeiro grupo você vai encontrar no Evangelho de Mateus o nome de André. Nós vamos encontrar também o nome de Pedro, de Tiago e de João, com uma ligeira alteração que em outros evangelhos você vai achar o nome de Pedro antes do nome de André, mas os nomes são os mesmos. O primeiro grupo, os primeiros 4 a serem chamados são então Pedro, André, Tiago e João. O segundo grupo a ser chamado é Filipe e Bartolomeu. Bartolomeu, lembra que na realidade é Natanael, ele tem 2 nomes, Bartolomeu e Natanael. Depois Tomé e Mateus, Mateus que também tem 2 nomes, que é o nome de Levi. Então, primeiro grupo, Pedro, André, Tiago e João. Segundo grupo, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. E o terceiro grupo, que é um grupo mais desconhecido, um grupo mais silente, um grupo que nós poderíamos chamar de um grupo obscuro, porque se sabe muito pouco sobre eles e o que se sabe não é bom. Porque nesse grupo também está Judas Iscariotes, mas este grupo, ele não tem apenas o Judas Iscariotes, mas ele tem o Judas Tadeu, que é usada essa nomenclatura Tadeu, mas o nome dele é Judas, talvez para diferenciar do Judas Iscariotes, ele usava este segundo nome que é Tadeu. Mas você tem Judas Tadeu, você tem Tiago, você tem Simão, o cananeu ou o zelote, depende de qual evangelho você está lendo, e você tem Judas Iscariotes. Esse é o terceiro grupo, que é esse grupo mais obscuro. Na lista que nós encontramos no Evangelho de Marcos, a sequência para o primeiro grupo é um pouquinho diferente, como eu citei. O nome de André vai aparecer antes do nome de Pedro. Esta lista dos evangelhos, ela, além de ser repetitiva, e para isso ela é usada para confirmar que eram sempre os mesmos nomes, mas serve também para provar que este é um acontecimento importantíssimo dentro daquele ministério do Senhor Jesus, o chamado destes 12 homens. Porque realmente isso é extremamente importante para a sequência dos acontecimentos e para demonstrar como que Jesus compunha a sua igreja e como Jesus compunha a liderança da sua igreja. E nós vamos aprender bastante com isto, olhando sobre aquilo que os evangelistas nos contam sobre eles. Um outro aspecto que eu queria citar para vocês é que o Senhor Jesus, ele diz que os discípulos eles deveriam sempre andar de 2 em 2. Nós encontramos isso lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 7, que Jesus enviou os discípulos, enviou os 12, de 2 em 2. E cada um deles deveria entender que o ministério não era para ser realizado sozinho, individualmente. E então, se você observar, a lista, ela aparece assim, através desta partícula aí de conjunção e, você vai encontrar que os nomes estão descritos assim. Nós temos, juntando a descrição dos 4 evangelhos, nós vamos encontrar sempre as duplas compostas da seguinte maneira: Pedro e André, esses eram a primeira dupla; Tiago e João, a segunda dupla; depois nós temos Filipe e Bartolomeu, que é a terceira dupla; depois nós temos Mateus e Tomé, que eram a quarta dupla; depois nós temos Tiago menor, que não é o outro Tiago, o irmão de João. Nós temos Tiago menor junto com Tadeu, ou com Judas maior, né, como você queira dizer, como você queira citar. E por último nós temos Simão o cananeu, ou Simão Zelote, junto com
Judas. São 6 duplas e eles sempre vão aparecer nos evangelhos dessa maneira. Vão aparecer trabalhando juntos, com exceção do trabalho lá em Atos dos Apóstolos, já no final, que estes homens vão ser separados. Vejamos então rapidamente algumas questões ou alguns dados sobre eles. Primeiramente, Pedro. Pedro, que tinha também o nome de Simão. Ele é citado como Simão e depois nós vamos ver lá na frente que ele mesmo troca de nome. O nome dele é trocado por Cefas, que significa, Cefas é do aramaico, transformado para o grego, nós temos Pedro ou Petros, que significa rocha, que significa pedra. Nós sabemos bastante sobre o caráter de Pedro, porque a gente fala muito sobre Pedro. Então Pedro era aquele sanguíneo, aquele que falava rapidamente, às vezes falava o que não devia falar, mas esse Pedro é uma figura muito importante, porque ele não só é o primeiro a ser chamado, mas ele também estabelece, a vida dele e o ministério dele é estabelecido como um ministério de liderança. Ele recebe do Senhor Jesus a autorização para exercer essa liderança. Ele não é o pai da igreja, ele não é o dono da igreja, ele não é a pedra sobre a qual Cristo sobre a qual a igreja está fundamentada, mas as declarações dele são declarações importantíssimas, como quando ele diz que Jesus Cristo, ele sim é o Filho de Deus, ele sim é o Senhor dos senhores, ele é aquele que tem a palavra de vida, de quem nenhuma pessoa pode ousar viver longe. Sobre isso que Pedro diz, Cristo diz que vai edificar a sua igreja. Então Pedro é um líder. O próprio Senhor Jesus, lá no final do evangelho, depois de reencontrar Pedro, que tinha abandonado o ministério e voltado a ser pescador, Jesus vai recuperá-lo depois da traição que ele cometeu, e o Senhor Jesus vai dar para ele a missão de pastorear o seu rebanho, de cuidar das suas ovelhas. Então Pedro é este homem que foi extremamente transformado pelo Senhor ao longo da sua vida e do seu ministério, e ele é o primeiro, é o líder. Pedro é o escritor de pelo menos duas cartas que nós encontramos no Novo Testamento, são 2 epístolas, 1ª e 2ª Pedro, ele é o autor. Este é o primeiro destes apóstolos. O segundo, André. Quem era André? André também, assim como Pedro, era um pescador, e ele foi o responsável de levar Pedro até Jesus. E André era especialista nisso. Nós vamos encontrar em outras ocasiões André levando pessoas a Jesus. Então parece que André é aquele camarada que sabia de uma boa notícia, recebeu a mensagem do evangelho, e ele, apesar de não ser um pregador, mas ele tinha um ministério muito interessante. Ele pegava pessoas que ele gostava, que ele amava, e pegava essas pessoas e levava até Jesus, e Jesus transformava o coração destas pessoas. Este homem, que é também um homem simples, um pescador, ele é aquele que trouxe Pedro, seu irmão, até o Senhor Jesus. Depois nós temos Tiago e João. Estes dois são irmãos, filhos de Zebedeu. Eles são mencionados não só aqui, mas são mencionados também nos outros evangelhos. E não apenas isso, eles são importantíssimos porque também são escritores no Novo Testamento. Tiago é provavelmente o escritor da carta de Tiago, da epístola de Tiago, e João é o escritor de 5 dos textos do Novo Testamento. O evangelho de João, nós temos as epístolas de 1º, 2º e 3º João, e também nós temos o livro de Apocalipse. Que mais também é interessante sobre eles? O interessante sobre eles é que Tiago é o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. É o primeiro que é morto por causa do ministério, por causa do nome de Jesus Cristo. É o primeiro que recebe a coroa dos mártires. É considerado o primeiro mártir da igreja cristã, da igreja fundada por Cristo Jesus. E João é o último apóstolo a ser morto. Provavelmente de todos os apóstolos é o que resistiu mais tempo, que trabalhou mais tempo, e por fim encerra sua carreira depois de concluir o livro de Apocalipse, depois de ser preso na ilha de Patmos. Também estes dois irmãos, Tiago e João, receberam do Senhor Jesus a alcunha de filhos do trovão. Por quê? Porque eles eram impetuosos. A mensagem que eles traziam era uma mensagem firme, contundente, e eles falavam com tanta autoridade que o próprio Senhor Jesus faz referência aos dois como filhos do
trovão. É interessante também que estes mesmos homens, como Tiago e João, especialmente João, que também é chamado discípulo amado, discípulo a quem o Senhor Jesus muito amou, engana-se quem pensa que este João era aquele homem melato, era aquele homem doce. Não tem doçura em João. João era o filho do trovão, ou seja, a mensagem dele é uma mensagem profunda, impactante, dura, e ele não dourava a pílula com ninguém. Então, diferente do que se pensa. Agora, por que ele é chamado discípulo do amor? Porque parece que Jesus traz não só a João, a Tiago, mas também a Pedro para mais próximo dele, para dentro da sua intimidade, e especialmente João para mais próximo ainda. É o amigo mais próximo do nosso Senhor Jesus. Entramos então no segundo grupo de 4. E aí nós encontramos este nome, Filipe. Quem era Filipe? Filipe, ele morava junto com, ou na mesma cidade de Pedro, de André, na região de Cafarnaum, e ele foi chamado para o ministério pelo Senhor Jesus. Ele é a pessoa que vai encontrar Natanael, que é Bartolomeu, vai falar de Jesus para ele. Filipe também tinha esse ministério de trazer pessoas a Jesus, mas nós vamos encontrar várias referências, especialmente no Evangelho de João, no capítulo 1, 45, no capítulo 6, de 5 a 7, depois no capítulo 12, de 21 a 22, mostrando Filipe fazendo perguntas a Jesus, como quem ainda não tinha entendido alguma coisa. Então alguns dizem que este Filipe parece que era aquele mais tardio em compreender as coisas. Ele estava o tempo inteiro fazendo perguntas para Jesus. E aí nós podemos reconhecer que este Filipe nem sempre compreendia imediatamente aquilo que Jesus ensinava, como nós. Talvez Filipe fosse o mais parecido conosco. Ele não entendia, mas Filipe tomava uma atitude que deve ser imitada por nós. Filipe, apesar de não entender, ele humildemente reconhecia diante do Senhor a sua ignorância e pedia que o Senhor o explicasse. E ele insistia, de tal maneira que o Senhor explicava e ele chegava a conclusões. Se você observar no Evangelho de João, já no final do Evangelho, no capítulo 14, versículo 8, ele vai pedir ao Senhor Jesus o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, e aí a gente vai ficar satisfeito. Ele não tinha ainda conseguido entender a ligação entre Cristo e o Pai, então ele pede: Jesus, mostra o Pai para nós, aí nós vamos ficar satisfeitos. É como se ele dissesse: aí eu vou parar de fazer pergunta. E aí Jesus responde aquela frase que nós já ouvimos muitas vezes, no versículo 9, quem vê a mim, vê o Pai. Que para nós é uma grande resposta, e nós só temos essa resposta porque nós tínhamos um crente naquela época, um discípulo de Jesus, um apóstolo, que tinha a humildade de perguntar e reconhecer que ele não tinha entendido ainda. Então este é Filipe. Além de Filipe, nós encontramos também Bartolomeu. Quem é Bartolomeu? Bartolomeu é uma figura muito importante para nós. Este Bartolomeu, na realidade, é aquele Natanael, que nós lemos sobre ele, inclusive nós pregamos aqui algumas semanas, lá no Evangelho de João, capítulo 1, de 45 a 49. E depois nós vamos ler sobre ele no Evangelho de João, também no capítulo 21, versículo 2. Quem levou Bartolomeu, que é o Natanael, até Jesus, foi Filipe. Filipe levou. E quando Filipe levou até Jesus, de longe, Jesus olhou para este Bartolomeu e o Senhor Jesus fez a seguinte declaração: eis um verdadeiro israelita em quem não existe engano. E então o Senhor Jesus elogiou antes mesmo que ele chegasse. E quando ele chegou, é aquele a quem Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira, mostrando que Jesus já o conhecia muito bem quando o Senhor o chamou, transformou seu coração e trouxe-o para fazer parte desta equipe. Este é Natanael. Ele é uma daquelas pessoas também a quem Jesus apareceu depois da sua ressurreição. É contado nos evangelhos que Jesus apareceu a pelo menos 7 dos seus discípulos, dos seus apóstolos, depois que ele ressurgiu. Um deles é Natanael. Depois nós temos Tomé. Tomé, quem é Tomé? Tomé é aquele que nós ouvimos sempre dele, e sempre quando nós falamos Tomé, nós lembramos de uma coisa. Lembramos que esse é aquele que colocou a mão nas marcas dos cravos no Cristo ressurreto. Por quê? Porque Tomé, ele tem um perfil dentro do Novo Testamento, nos Evangelhos. E o perfil de Tomé é o perfil daquele camarada que está sempre achando que vai dar tudo errado. É aquele que acha que
tem que desconfiar de toda boa notícia. Quando o sujeito chega contando uma notícia boa demais para você, é melhor você ficar com o pé atrás, porque nem tudo é o que parece. Então, Tomé é sujeito que tem o pé atrás, ele tem um tom, sempre que a Bíblia o descreve, eu falo sobre ele, tem um tom meio pessimista, e parece que as coisas não são bem assim como estão dizendo, e por isso esse Tomé mesmo fez questão de pegar as mãos do Senhor Jesus e pôr o dedo lá para ver se realmente eram aquelas mãos que foram pregadas na cruz do Calvário. O que nós podemos falar sobre esse Tomé? Que Tomé para nós é uma bênção. É uma bênção. Você já imaginou se não tivesse um Tomé que tivesse colocado as mãos nas feridas dos cravos de Jesus, do Cristo ressurreto? E então nós poderíamos ter, além de todas as alegações, muitas delas esdrúxulas que se fazem hoje contra a ressurreição de Cristo Jesus, poderia alguém ainda dizer assim, mas quem foi que tocou nele para ter certeza? Quem foi que pôs a mão e conferiu se era mesmo aquele que foi pregado na cruz? Poderia ser outra pessoa se fazendo passar por Jesus. Mas Tomé, por causa da sua personalidade, ele não só tocou, e depois de ter tocado, ele diz, meu Senhor e meu Deus. Este realmente é Jesus. Ele é o verdadeiro Senhor da minha vida. Ele é o meu Deus. Esse é Tomé. Além de Tomé, nós temos... Vamos lá para mais um nome, Mateus. Não vou falar tanto de Mateus, porque eu estou falando dele toda semana, né? Mateus é aquele que tinha também o nome de Levi, foi cobrador de impostos, ele trabalhava contra o seu povo e a favor dos romanos, não era alguém de quem você poderia pensar assim, olha, este homem é extremamente honesto, porque ele trabalhava numa função que exigia do sujeito que ele fosse desonesto. Mas existem algumas características importantes sobre Mateus que nem sempre a gente fala. Mateus era alguém também especializado em pelo menos 3 línguas. Por causa da sua relação com Roma, ele precisava conhecer muito bem, não só o grego, mas ele precisava conhecer também o latim. Mas por ser judeu, ele também era um profundo conhecedor de hebraico. E por viver naquela época, ele era alguém que falava e falava bem em aramaico. Então você tem um especialista em pelo menos 4 línguas, que ao escrever o Evangelho de Mateus, ele vai escrever de uma maneira não só extremamente assertiva, exata, com palavras que são claras, que são fáceis de serem traduzidas e que tem um conteúdo muito profundo, mas ele vai escrever especialmente para os judeus, que é a missão dele, que é levar o Evangelho ao seu próprio povo, vai fazer isso de uma forma magistral, uma organização fantástica do texto, e ele foi, sem dúvida nenhuma, chamado pelo Senhor Jesus para realizar esta grande obra, porque a outra grande obra literária do Evangelho vai ser escrito por Lucas, que não é apóstolo, mas este apóstolo aqui, ele faz algo diferente do que aquilo que os outros fizeram. Em relação à contação dos Evangelhos, o que os outros fizeram? Você tem Pedro, que está discursando, e Marcos, que não era apóstolo, escreve o Evangelho de Marcos. Tá? E depois você tem João, que vai escrever o Evangelho, mas não com a intenção de contar estes eventos de forma cronológica, como Mateus e Lucas e Marcos fazem. João está mais interessado em uma mensagem urgente para o pessoal do final do 1º século. Então, nós temos algo diferente entre estes homens, e Mateus foi chamado pelo Senhor daquela vida de cobrador de impostos corrupto, de publicano, foi chamado para compor o grupo de apóstolos e também para usar os seus talentos no registro do Evangelho. Depois nós temos o segundo Tiago, que é o Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago menor, provavelmente porque ele era mais jovem. Então a ideia de Tiago menor significa Tiago mais jovem. Ou talvez ainda exista uma possibilidade de que ele fosse alguém de pequena estatura. Por isso ele é chamado de Tiago menor, né? Ou por juventude, ou por ser de pequena estatura. Alguns dados interessantes sobre esse Tiago. É dito que ele é filho de uma daquelas Marias que estavam com Jesus quando ele foi crucificado. E então isso poderia tornar esse Tiago menor irmão de Mateus, porque Mateus também era filho de uma daquelas Marias. Então nós não temos como dizer acertadamente quem é esse Tiago. Ele pode ou ser irmão de Mateus, ou pode não ter nada a ver um com o outro, mas o que nós sabemos é que ele é filho de Alfeu, e o evangelista Mateus também se declara filho de Alfeu. E então fica essa dúvida, será que eles eram irmãos? Mas se eram irmãos, por que aqui o evangelista Mateus não disse, quando ele cita o nome dele, Mateus, irmão de Tiago, ou Tiago, irmão de Mateus? Então,
essa dúvida nós só vamos tirar quando nós chegarmos na glória e pudermos conversar com eles. Mas não tem como saber. Mas o certo é que eles compunham esse grupo e não há muito a que se dizer sobre esse último grupo agora, do qual o primeiro nome que eu cito aqui é o nome de Tiago, que é esse Tiago menor. Depois nós temos este segundo Judas, que é chamado aqui de Tadeu, ou uma outra expressão usada para ele do aramaico é Lebeu. Este homem, que é este segundo Judas, que não é o Judas Iscariotes, ele compõe também o grupo dos apóstolos, mas nós não sabemos nada sobre ele. É aquele grupo que nós chamamos de um grupo obscuro, porque não sabemos o que Tadeu fez, o que esse segundo Tiago fez. Temos o penúltimo nome, que é o nome de Simão, e este Simão tem um codinome, que é um codinome interessante, porque ele remete-nos a algumas coisas. Ele é chamado de Simão Cananeu ou de Simão Zelote. Quem eram os zelotes? Existiam 4 partidos no mundo palestino na época do Senhor Jesus. Tínhamos os saduceus, os fariseus, os seduceus e nós tínhamos os zelotes. Eram 4 partidos radicais. Mas desses 4 partidos, só tinha um que era violento. E eram o partido dos zelotes, desses cananeus. Estes zelotes, eles eram revolucionários no pior sentido da palavra que você puder imaginar. Eu vou falar, não deem risada, eles eram grevistas e gostavam de quebrar as coisas, e se fosse necessário uma revolução armada, eles fariam. E eu não preciso dizer mais nada, que vocês já entenderam que tipo de partido era esse, né? Então, esse era o partido dos zelotes. Então, falar que alguém era Simão, o cananeu, ou Simão Zelote, ou ex-zelote, não era coisa boa de jeito nenhum. Porque você está falando de um revolucionário com causa, não é sem causa, um revolucionário com causa. A causa deles era libertação dos romanos. Eles não queriam permanecer presos aos romanos. Só que era o tipo de estratégia de libertação que qualquer um de nós condenaria. É aquela libertação através da guerrilha mesmo, da arma de combate e esse tipo de coisa. Mas o Senhor Jesus chamou esse homem. E embora a gente não saiba mais nada sobre o que ele fez, estava lá no grupo. Esse Simão Zelote estava lá. Alguns até, e obviamente que essa informação não é verídica, ela é um equívoco, mas alguns chegam até a dizer que aquele Pedro que cortou a orelha do soldado quando veio pegar Jesus, era este aqui, é este Simão Zelote. Por que essa informação não é verídica? Porque este Simão não mudou o nome para Cefas, e o nome que aparece lá cortando a orelha do soldado é o nome de Cefas. Então não tem nada a ver, não é o mesmo Simão, não é, são distintos. E sobre este Simão Zelote nós não temos mais nenhuma informação, a não ser o fato de que ele era um ex-zelote. Muito bem, e por último, Judas Iscariotes. E aí também a gente não precisa dizer muita coisa. Ele é alguém desonesto. A palavra Iscariote significa um homem da região de Queriote, né? É por isso que tem esse nome Iscariotes. Mas quando nós lemos os evangelhos, nós vamos encontrar as seguintes alcunhas para ele: Judas, quem o traiu; Judas, um dos 12; Judas, o traidor; Judas, filho de Simão Iscariotes; Judas Iscariotes, filho de Simão; e Judas. Ou seja, todas as menções a ele são ruins. É citado numa ocasião onde uma mulher vem e derrama um perfume caríssimo sobre o Senhor Jesus, e esse Judas, ele critica dizendo: olha, o dinheiro desse perfume podia ser melhor aplicado se nós vendêssemos isso daí, e se nós trocássemos por alimento e dessemos para os pobres. Aí o próprio evangelista explica: mas ele falou isso não porque ele estava pensando nas necessidades dos pobres, ele falou isso porque ele era o tesoureiro, ele era o dono da bolsa e ele cuidava do dinheiro, e provavelmente ele estava pensando em passar a mão naquele dinheiro. Este é Judas. O Judas que, sem nenhum tipo de cerimônia, vendeu o Senhor Jesus, traindo, e foi participar da ceia. E quando Jesus disse que alguém o trairia, o que o Judas falou? Senhor, porventura seria eu? Ou seja, na maior cara de pau, ele sabia que ele já tinha feito, e ele ainda chega para Jesus: mas será que sou eu? Aí o Senhor Jesus falou: olha, você está falando isso, né? Quem põe a mão comigo no prato é esse que vai me trair. E aí o texto diz que o Senhor Jesus acrescentou: o que tens de fazer, faze-o depressa. Ele se levanta e sai. E depois, no ato de traição, ele vem com uma horda de soldados ao Getsemane, e ele vai trair Jesus com um beijo, porque os soldados não sabiam quem era Jesus, e ele, para indicar quem era, ele chega, cumprimenta Jesus com um beijo. Jesus diz para ele: amigo, aqui viestes. Não que Jesus não soubesse, mas para ficar claro o tamanho e a maneira
cruel com que ele traiu ao Senhor Jesus. Então, estes são os 12 apóstolos. Nós podemos aprender, e vocês já ouviram, e a gente vai concluir isso agora, nós podemos aprender muitas lições com esta escolha do Senhor Jesus. Eu quero citar para vocês um comentarista chamado Hendricks, e ele fala sobre essa escolha de Jesus da seguinte maneira: o que realça a grandeza de Jesus é que ele tomou homens como esses e os uniu numa comunidade extraordinariamente influente, que revelaria ser não só um vínculo digno como o Israel antigo, mas também um sólido fundamento para o futuro da igreja. Sim, ele operou esse múltiplo milagre nestes homens com todas as suas falhas e fragilidades. Mesmo quando deixamos de lado a figura de Judas e nos concentramos nos outros, não podemos deixar de nos impressionar com a majestade do Salvador, cujo poder de atração incomparável e sabedoria inigualável e amor profundo e espantoso foi capaz de reunir em torno de si e unir numa só família homens inteiramente diferentes e às vezes até mesmo opostos, não só em antecedentes como também em temperamento. Veja alguns desses exemplos de oposição. Se você pegar, por exemplo, Pedro é um otimista por excelência. E Jesus pega Pedro e coloca junto com Tomé, que é um pessimista por excelência. São homens completamente diferentes. Nós podemos pegar também Simão, o ex-zelote, ou Simão Zelote, revolucionário de pegar em armas contra os romanos. Jesus pega esse Simão e coloca junto com Mateus. E Mateus quem era? Mateus era um cara que voluntariamente trabalhava a favor dos romanos, ou seja, homens que estavam em lados opostos da sociedade, completamente opostos. Nós podemos pegar também Pedro, João e Mateus, e estes homens por si só, eles eram absolutamente diferentes dos outros. Eles desfrutavam tanto da intimidade de Jesus, mas eram homens poderosos em suas palavras, enquanto nós temos um outro grupo que parece distante de Jesus e que a gente não ouviu eles falando absolutamente nada, como Tadeu, como este Simão, pessoas que nós não sabemos muito sobre eles, mas que compuseram também este grupo do Senhor Jesus. O que isso tem a nos ensinar? Quando nós observamos, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 17, de 6 a 19, nós vamos encontrar Jesus orando por este grupo. E Jesus fala na sua oração, que está lá em João 17, de 6 a 19, o seguinte sobre eles: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e os deste a mim, guardaram a tua palavra. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por tua causa eu me santifico, a fim de que eles também sejam verdadeiramente santificados. Jesus intercedeu por esse grupo. Intercedeu porque estes homens precisavam de transformação, mas intercedeu também porque eles e aquela conjunção, aquela igreja formada ali, precisava da interação do Espírito Santo na vida deles para que eles permanecessem unidos. Senão nada poderia os fazer permanecer juntos, pela diferença e pelos lados opostos que eles ocuparam no seu passado. E então nós podemos aprender com isso pelo menos 4 lições que eu quero citar para vocês, que são as aplicações desse texto para a nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus chamou pessoas diferentes para compor o seu reino e o seu ministério. Ou seja, a igreja não é um lugar de clones. A igreja não é um lugar de gêmeos. A igreja é um lugar de compartilhamento entre pessoas que são absolutamente diferentes. A igreja é um lugar de parcerias, mas não são parcerias entre gêmeos. São parcerias entre pessoas que pensam e que têm personalidade e que têm passados completamente diferentes.
Então nós precisamos compreender qual que é a natureza da igreja. A natureza da igreja não é assim: o Senhor olhou para o mundo, deixa eu ver quem é parecido comigo, então aquele lá, junta todo mundo que é parecido comigo a gente traz para cá, todo mundo que se parece a gente traz para cá. Não foi assim que Jesus escolheu a igreja. Jesus escolheu pessoas completamente diferentes. E nós não podemos negar a natureza da igreja. Ao olharmos aqui mesmo, onde nós estamos, se nós olharmos para os lados, nós vamos perceber quão diferente nós somos. Mas isso é a igreja. Nós somos chamados por Cristo Jesus para compor a igreja, para compor o ministério do reino do Senhor sobre esta terra, a agência do reino de Deus sobre esta terra. Nós não podemos esperar que a igreja tenha uma natureza diferente da natureza que tinha esse grupo de discípulos, esse grupo de apóstolos. Sempre foi assim e sempre vai continuar sendo. A igreja não é um lugar de gêmeos, nem de clones. A igreja é um lugar de gente que é diferente, porque essa é a natureza da igreja. Foi assim que Jesus compôs o seu grupo. Segundo, devemos dar mais atenção a Cristo, que nos uniu em uma só missão, em uma só igreja, do que as diferenças de origem, gosto e comportamento que existem entre nós. E é interessante porque normalmente nós invertemos isso. Nós damos menos importância para Jesus e damos mais importância para as diferenças que existem entre nós. E a gente passa muito mais tempo lidando com as nossas diferenças do que lidando com a busca por sermos parecidos com Jesus. O problema é que na realidade nós estamos o tempo inteiro tentando transformar as outras pessoas, a nossa imagem, a nossa semelhança, quando nós devemos estar todos trabalhando juntos para que nós fôssemos todos conformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E é este conceito que nós precisamos mudar na igreja. Eu não tenho que ter igreja como essas igrejas que nós vemos por aí. A gente tem uma série de igrejas por aí que tem um líder e os outros pregadores e as outras pessoas da igreja têm que falar do jeito que o cara fala. Tanto que quando você ouve uma entrevista com alguém que não é o líder, parece que é o líder que está falando, porque até os trejeitos na fala são iguais. Deus me livre de uma igreja que todos os membros falem como eu e se comportem como eu. Não vou suportar o negócio dele, já é difícil de me suportar. Imagina você ter que suportar um monte de gente parecida com você. Então nós não estamos aqui para fazermos lavagem cerebral na cabeça um dos outros e tentarmos conformar os outros a nós. Aliás, nós não deveríamos jamais pensar nisso. E então a lição desse texto para nós é, quando nós olhamos Jesus juntando esse grupo tão eclético para a missão que Ele está dando, e o elo de ligação entre eles é Cristo, nós temos uma lição muito importante para a nossa vida. Nós não devemos colocar o foco nas diferenças que existem entre nós, mas o nosso foco deve estar naquele que nos uniu. A igreja foi chamada para seguir a Cristo, e não para se conformar um na imagem do outro. Nós temos que nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Terceiro, nosso alvo deve ser transformar o mundo pagão através da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, para que se tornem semelhantes a Cristo, através da transformação que Cristo pode promover no coração deles, e não transformar o mundo numa cópia nossa. Novamente, a nossa missão é proclamar Jesus Cristo, não é nos autoproclamarmos. A missão da igreja é fazer discípulos de Jesus, e não discípulos nossos, e não discípulos da igreja. É isso que o Senhor Jesus está nos mostrando com esse grupo eclético. O Senhor Jesus os chamou não para que eles procurassem outros Pedrinhos, procurassem outros Mateuzinhos, outros Joãozinhos, outros Tiaguinhos. O Senhor Jesus nos chamou para que eles proclamassem o Evangelho e atraíssem pessoas para Cristo Jesus e não para eles próprios. Então a missão da igreja não é transformar as pessoas à imagem e semelhança da igreja, mas a missão da igreja é proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, para que pagãos conheçam a Cristo e sejam transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E por último, devemos orar por todos, como fez o Senhor Jesus, suplicando livramento, perseverança e santificação. O que nós podemos fazer pelos nossos irmãos não é forçarmos uma transformação deles para que eles sejam parecidos com a gente, mas o que nós devemos fazer pelos nossos irmãos que são diferentes, têm comportamentos diferentes, têm origens diferentes, o que nós podemos fazer por eles foi o mesmo que Jesus fez. Nós devemos orar por eles, para que eles possam resistir os ataques do maligno, para que eles possam ser santificados, como Cristo estava santificado,
para que nós sejamos uns com os outros, como Cristo é um com o Pai. E é isso que nós devemos fazer. E infelizmente parece que a gente vive na igreja, numa briga constante, numa insistência terrível em fazer com que as pessoas se pareçam com a gente. Nós não estamos aqui, irmãos, para forçar ninguém a se parecer com a gente. Nós estamos aqui para servir a Jesus Cristo. Nós temos dentro das nossas sociedades internas, dentro dos grupos de liderança da igreja, nós temos uma liderança estabelecida, e essa liderança não está estabelecida lá para liderar um grupo, fazendo com que esse grupo se torne parecido com aquela liderança. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para liderar o povo que não é nosso, é o povo que é dele. Então nós não estamos aqui para fazer discípulos da nossa liderança. Nós estamos aqui para fazer discípulos de Jesus. E pode ser que um determinado grupo de liderança, ou conselho, a junta diaconal, uma liderança de um departamento, goste mais de uma coisa do que de outra. E infelizmente o que normalmente acontece é que a gente demoniza quem não gosta do que a gente gosta. E a gente diviniza quem gosta do que a gente gosta. De tal maneira que quem gosta do que a gente gosta é crente. Quem não gosta do que a gente não gosta é do diabo. Mas nós não estamos na igreja para fazer isso. E se nós estivermos fazendo isso, nós devemos hoje nos arrepender disso e orar e pedir ao Senhor que nos ajude a sermos líderes em nome de Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ele se relacionou muito bem, tanto com gente que era extremamente teórica, quanto com gente que era prática. Com gente que era introvertida e com gente que era extrovertida. Jesus se relacionou e falou com pessoas em festas, em jantares, em almoços, como falou com pessoas em igrejas, em reuniões de oração, em momentos de jejum. Ele era o mesmo. E ele alcançava as pessoas dentro da origem, da vida e do cotidiano de cada uma delas. E nós somos chamados para imitar isso. E não para fazermos aquilo que é o nosso gosto, porque aquilo que a gente gosta. É natural que a gente sempre caia para o lado daquilo que a gente mais gosta, mas não é isso que o Senhor Jesus nos ensina quando nós olhamos para o chamado desses 12. Quando o Senhor Jesus chamou esses 12, o Senhor Jesus chamou gente diferente para compor uma igreja que é eclética, mas que anda na direção de Jesus Cristo, trazendo pessoas de lugares diferentes, com comportamentos diferentes e unindo-as em Cristo Jesus. Essa também é a nossa função. Que Deus nos ajude a cumprir a nossa missão.